Cabe a mim julgar escolhas no meio desse cenário e a torcida magoada. Porque, pô, eles começaram o ano com os dois, com Cássio e o Carlos Miguel. E, de repente, o Corinthians se viu sem nenhum. No meio de tudo isso, chega o Hugo Souza. Que eu aqui cheguei a dizer, pô, traz um goleiro afirmado. Um goleiro que saiu do Brasil contestado, está escondido lá em Portugal. Calei minha boca. Que personalidade. Porque ele assumiu a função de uma maneira espetacular. Espetacular. Meus aplausos, Hugo Souza. Porque não era fácil fazer o que você fez. Não está sendo fácil fazer o que você está fazendo. E ele começou a construir a sua história, começou a construir uma idolatria já, que obviamente vai ser confirmada e referendada por títulos e grandes jogos, mas o que ele fez hoje já está na história. O Hugo Souza, no meio de tudo isso, pegou 3 penalidades, quando o Bragantino tinha 2 possibilidades de fechar a série, de converter o pênalti e acabar a disputa. Pois ele foi lá e pegou os 2 pênaltis. E pegou um terceiro e classificou o time. Inacreditável. Hugo Souza, senhoras e senhores, que durante o jogo já tinha pegado muito. E aí vai para os pênaltis e ele resolve, ele decide. E ele tem sido o melhor jogador do time, junto do Rodrigo Garro, do André Ramalho, mas o Hugo tem resolvido. Que goleiro o Corinthians contratou, mas assim acertou na mosca. Parabéns para quem contratou, mas tem que comprar. Eu vou falar sobre isso no outro vídeo. Falando sobre o jogo, o Corinthians, como eu disse, até pela escalação, atacou o Bragantino. E aí, cara, o Fagner dá um lançamento para o Matheus Bidu, que ele chuta, o goleiro espalma. O Corinthians começa a frequentar a área, o Coronado dando tapa aqui e ali, aparecendo muito bem. De repente, o Garro pega uma bola e o Garro tem isso, né? Ele chuta. Como é bom um cara que chuta gol. Porque se você chuta, pode desviar em alguém e enganar o goleiro, pode bater na trave e entrar, pode o goleiro tomar um frango, tudo pode acontecer. Se você não chutar, pô, aí não acontece mesmo. Né? Vou te contar essa novidade aí. Se você chuta pro gol, algo pode acontecer. E o Garro chuta. Ele chutou e abriu o placar. O Corinthians aumentou a vantagem que tinha. E muita gente cogitava até que o Corinthians ali poderia começar a preservar jogadores pensando no Fortaleza pelo Brasileiro. Porque estava tudo encaminhado. Vem o segundo tempo. E o Bragantino, obviamente, pela necessidade, cresce no jogo. Começa a empurrar o Corinthians. E o Corinthians também baixa a bola. O Corinthians meio que administra, o Corinthians meio que pensa, bom, beleza, vamos até o final, estamos com a vantagem, se tomar um gol aqui. E eu até achei que isso pudesse acontecer, pela volúpia do Bragantino. Bom, daqui a pouco o Corinthians pode tomar um gol e tal, né? Mas não vai ser mais do que isso. Em 4 minutos, o Bragantino virou. Começou a frequentar muito a área, o André Ramalho espana uma bola de cabeça e o Sacha, que é um bom atacante, é um atacante que tem muitos gols, ele está sempre fazendo gol, desferiu um chute na meia-lua, no cantinho, e o Hugo estava até encoberto, assim, com muita gente na frente, não conseguiu buscar. Na sequência, o Bragantino em cima, o Hugo fazendo milagre, fazendo defesa aqui, a defesa afastando e não sei o quê, bola aérea, o Luan Cândido cabeceia no contrapé do Hugo, 2-1. Aí a gente está falando de 30 minutos do segundo tempo. 30 do segundo tempo, o Bragantino em cima, fazendo 2-1 na Neoquímica Arena, de virada, levando o jogo para os pênaltis. E poderia o Bragantino fazer o terceiro, por que não? O Corinthians se lançou ao ataque, meio que numa pressão, numa abafa, tentou fazer o empate e não conseguiu. Pênaltis. E aí, gente? E aí que o Bragantino, quando o André Ramalho perde a penalidade, que acho que é o segundo ou terceiro pênalti, acho que é o segundo, na última bola, bastava o Gustavinho fazer o gol. E aí que entra o Hugo Souza na sua grandiosidade. Porque não é que ele pegou o pênaltis na disputa de pênaltis. O Cássio também pegava, pelo menos uma. Uma batida ele pegava. O Hugo pega o pênalti, que era o da classificação do Bragantino. Era o chamado match point. Faz e acaba. O cara chutou no cantinho, um canto que ele estava tentando. Ele foi 2, 3 vezes naquele canto. Depois ele tentou inverter. O Gustavinho foi lá, chutou no cantinho e ele foi buscar. Explosão na Neoquímica Arena. No último pênalti, o Hugo deixou tudo igual. Vamos para séries alternadas. Aí é o seguinte, quem errar e converter, né, você avança.
bastava o Corinthians fazer o seu gol, para depois, né, jogar a responsabilidade para o outro lado. O Rian vai lá e perde o pênalti. O Hugo faz o mais difícil, que é pegar a última bola. O Rian vai lá e perde o pênalti. O que o Hugo faz? Pega de novo. O Hugo vai lá e pega de novo. Cara, que loucura. Ele não pegou uma nem duas para resolver. Ele não pegou só uma, ele pegou duas vezes quando o Bragantino estava para resolver o jogo. Ele pegou o match point, ele pegou de novo, e aí o Gustavo Henrique faz o gol e não bastasse, não satisfeito, ele foi lá e pegou o terceiro. E classificou o Corinthians. Que história, Hugo Souza? O total responsável por essa classificação de um Corinthians que apagou durante alguns minutos, tomou uma virada do Bragantino numa classificação que parecia tranquila e encaminhada, mas nas mãos do seu grande goleiro e também de ótimas atuações que a gente teve ao longo dos 90 minutos, mas especialmente nas mãos do goleiro, o Corinthians está nas quartas de final da Copa Sul-Americana.